Bom dia, alunos do 9º ano! Hoje nós vamos ter uma aula bem interessante. Presta atenção, porque nós vamos abordar assuntos que não estão no PET, mas são necessários para que você compreenda os assuntos que estamos estudando. Vamos reconhecer e conhecer a respeito dos elementos químicos, número de átomos. Vamos falar sobre balanceamento de reações e dos principais tipos de reações químicas. No livro de vocês, ele está na página 110 a 114, mas eu vou introduzir com um assunto básico para que vocês possam entender essa aula de hoje. E essa introdução vai estar na página 92 a 98 do nosso livro do 9º ano, ok? Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui do meu lado para seguir. A gente falamos um pouquinho nas aulas anteriores, eu dei um vídeo sobre o átomo. Quem é que assistiu esse vídeo? Toda matéria, todo elemento, toda matéria que existe, ela é formada por partículas. Essas partículas são os átomos. E no vídeo que eu coloquei há umas semanas atrás sobre o átomo, ele falou um pouquinho sobre como que foi descoberta essa natureza do átomo. Como é que você descobre algo que você não vê? Então, existia todo um modelo científico que foi proposto, e hoje qual que é o modelo mais aceito? O modelo hoje mais aceito é esse modelo de átomo aqui, ó, que vocês estão vendo. Nesse modelo é possível ver 3 elementos que compõem os átomos. O núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e uma eletrosfera formada por elétrons. Então, é uma estrutura tridimensional que é difícil a gente representar em papel. Por isso, no livro-texto, muitas vezes nós vemos uma representação assim, para que ela fique mais fácil de ser colocada no papel, ok? Mas isso aqui não condiz com a realidade. Na realidade, os elétrons estão numa espiral tridimensional em vários ângulos, tá certo? Mas vamos representar assim, para ficar mais fácil. Uma eletrosfera contendo elétron e um núcleo contendo prótons e nêutrons, tá? Bom, todo átomo, o que faz um átomo A ser diferente do átomo B? O que faz um átomo que está nesse grafite ser diferente do átomo que está nesse metal, que está no ar, né? Está justamente do que ele é composto, da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Então, vamos colocar aqui esse átomo. Esse átomo, no seu núcleo, tem 2 prótons, representados por vermelho. Prótons, P é igual a 2. Na eletrosfera, ele vai possuir 2 elétrons, representados por amarelo. E de elétrons é igual a 2. E também no núcleo vão conter um nêutron. N é igual a 1. O que significa esses sinais, professor? Os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Os nêutrons têm carga neutra, por isso eu coloquei 0. Tá? Aqui, então, pela figura a gente vê a quantidade e pela carga a gente vê o tipo de carga de cada elemento. Bom, prótons, a quantidade de prótons ela é muito importante porque ela vai conferir um grande peso no núcleo. Na verdade, se vocês olharem aqui, ó, o núcleo ele é bem mais compacto que a eletrosfera. Por isso que um átomo, o peso dele vai ser praticamente o núcleo. A eletrosfera vai ser mais de 1000 vezes mais leve que o núcleo. Para poder representar também, a gente vai utilizar a tabela periódica, a gente vai usar esses 2 símbolos. Z, que representa número atômico, e A, que representa a massa. Como eu acabei de falar, o que é que pesa num átomo? O seu núcleo, porque a eletrosfera é 1000 vezes menor.
vai fazer nem cosquinha na massa. Então, a massa vai ser quantos prótons e quantos nêutrons eu tenho. Eu não vou contar os elétrons, porque eles não vão ter a mesma unidade de peso que um próton e um nêutron. Tá? Então, nesse caso aqui, a massa é 2 mais 2, 4. Já o número atômico indica só o número de prótons. Muitas vezes eu quero representar o número de prótons. Então, eu uso esse termo número atômico. Então, o número atômico Z é igual a 2, porque é o número de prótons e aqui eu tenho 2 prótons. Ok? Então, vamos avançar. Bom, essa eletrosfera, muitas vezes, esses elétrons são muito pequenos, estão em alta velocidade, os átomos tendem a perder ou a ganhar elétrons. Quando ele ganha um elétron, olha só, de 2 ele ficou com 3. Ele ficou mais com carga positiva ou mais com carga negativa? Ficou mais com carga negativa. Então, eu coloquei errado aqui, ó. Tá? Aqui seriam íons negativos. Perdão, viu? Negativo, porque eu tenho mais carga negativa. E esse perdeu um elétron, ó, tinha 2, ó, tinha 2. Eu perdi um, ele ficou mais com carga positiva ou mais com carga negativa? Mais com carga positiva. Então, esse íon é um íon positivo. Corrigindo aqui, ó, tá errado, eu inverti, tá bom? Íon positivo. Mas por que os átomos ficam perdendo ou ganhando os elétrons? Ah, isso acontece porque eles muitas vezes fazem ligações químicas entre si. Porque os átomos, eles são instáveis no número de elétrons, tá? Então, aqui nós temos a tabela periódica com todos os átomos. Todos os átomos. E eles são representados por nomes. Os nomes estão aqui, ó. Carbono, nitrogênio. E eles têm também um símbolo. C de carbono, N de nitrogênio, O de oxigênio, F de flúor. Tá? E que são esses números? Lembra que nós estudamos a massa e o número atômico? Pois é, esses números estão aqui. O número atômico que representa o número de prótons é o número menor de cada quadradinho, que está aqui, e o número da massa é o número maior de cada quadradinho. Lembra o que é massa? Prótons mais nêutrons. Lembra o que é número atômico? Número de prótons. Então, a tabela periódica é como se fosse uma enciclopédia de átomos, em que a gente tem ali representado todos eles com seus respectivos nomes e tamanhos, porque a massa indica o tamanho. E eles foram colocados em ordem crescente de tamanho, por isso que os números vão aumentando. Né? Aqui, 4, 7, 9, 11, 12, em ordem crescente de massa. E também automaticamente em ordem crescente de número atômico. Por que eles são colocados aqui? Por que esse aqui não vem para cá? Porque ao colocarem em colunas específicas, eles agrupam as famílias, que são semelhantes, certo? São semelhantes na quantidade de átomos na última camada. Sabiam que até os átomos seguem leis? Pois é, para eles serem estáveis, eles têm que ter uma quantidade ideal de elétrons na sua última camada, que é 8. E a maioria não tem esse número. Essa camada de azul são os únicos que seguem essa lei. Então, eles são estáveis e vivem sozinhos. Todos esses não seguem a regra. Não conseguem ter 8 elétrons, em exceção hidrogênio, que só precisa ter 2. Todos os demais não têm 8 na última camada. Então, para isso, eles se unem com outros elementos químicos, fazendo ligações. E daí surgem as moléculas. Tá? Então, um átomo, vamos revisar? Tem prótons, nêutrons e elétrons. Ele é representado por símbolos. Hidrogênio, oxigênio, tem nomes. E aí eu passo a chamar isso aqui agora de elemento. Quando eu estou falando do átomo sem identidade, é átomo.
Quando eu falo do átomo com identidade, um conjunto de átomos iguais, todos iguais, é elemento. Tá? Elemento químico. Esses átomos se ligam formando as moléculas. Eu tenho uma molécula. Quando eu tenho várias moléculas iguais, eu tenho uma substância. Então, esses aqui são os níveis de organização dos átomos, do menor até um grupo maior. Certo? Aqui ele fez uma analogia para a gente entender. É como se a gente falasse. Quando a gente fala, a gente usa letras. Essas letras se unem formando sílabas. Essas sílabas se unem formando palavras e depois uma frase com sentido. É mais ou menos assim. O átomo, ele acaba tendo características próprias e se unindo, que são os elementos. Mesmo conjunto de átomos iguais seriam elementos. Esses átomos se ligam formando moléculas. E essas moléculas, várias moléculas iguais, formam uma substância. Bom, revisando isso, agora a gente pode entender por que está cheio de símbolo na nossa aula. Nós estamos falando de átomos. Zn é um átomo, H é outro átomo, S é outro átomo, O é outro átomo. Mas como ele tem identidade, nós chamamos ele de elemento químico. Oxigênio, enxofre, hidrogênio e zinco. Por que tem essa segunda letra, professora? Porque tem elementos que vão ter a mesma letra. E para diferenciar um do outro, eu coloco uma segunda letra. É igual o cálcio e carbono. Todos eles começam com C. O carbono ele é o primeiro átomo na tabela periódica que tem a letra C. Então, ele fica com C sozinho. Já o cálcio fica Ca. Ele pega a segunda letra da sílaba. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa reação química, porque a gente aprendeu que reação química tem os reagentes, uma seta e o produto. Nós temos quais elementos? O zinco, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Aqui se repete. Então, os elementos são os átomos separadinhos que eu tenho, os tipos de átomos da tabela periódica. Eu não coloco quantidade, eu não coloco nada. Só que esses átomos estão unidos em moléculas, que estão representadas por esses conjuntinhos aqui, ó, separados pelos sinais. Isso aqui seria, no caso, não é uma molécula, ele está sozinho, tá? É um elemento químico. Então, isso aqui é uma molécula. Ó. Isso aqui é H2SO4 é uma molécula. Esse aqui agora é uma molécula. E esse aqui, mesmo tendo só hidrogênio, mas tem 2. Esse 2 indica que é uma molécula. Tá bom? Tá. Cada substância dessas tem um nome. A molécula é uma representação. Quando eu tenho várias dessas, eu tenho uma substância. Que substância é essa? O zinco. Essa aqui vai levar um nome que vocês não precisam, a gente não vai explicar agora, mas saibam que ele tem um nome, chama ácido sulfúrico. Esse aqui chama-se sulfato de zinco. E esse aqui chama-se gás hidrogênio. Tá? Existe toda uma regra para poder dar esses nomes. E todas essas reações químicas têm que obedecer às leis que estudamos na aula passada. As leis de Lavoisier e a lei de Proust. Ou seja, se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui. A quantidade tem que ser aumentada sempre em mesmas proporções. E a quantidade que eu coloquei no começo não pode desaparecer no produto. Ela se conserva no produto, né? Que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Beleza! E daí, professora? Bom, agora vamos ver se essa reação está balanceada. Tá faltando aqui o H2, viu, meus amores? Ó, H2. Eu tenho um átomo, um elemento químico de zinco que reage a esse aqui chamado de H2SO4, olha, um S, 4O, 1, 2, 3, 4. O número está representado quantos eu tenho do elemento anterior. E 2 Hs, 1, 2.
Então, essa molécula, ela é representada assim, tá? Aqui é um desenho grosseiro, não tô falando que ela é desse jeito, eu tô só demonstrando as quantidades de átomos nessa representação figurativa, tá? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que esse ZN veio para cá e esses dois H saíram na reação química e eu formei outras moléculas. Então, tá vendo que o zinco veio para cá e os dois Hs que estavam aqui saíram, formaram outra molécula. Isso é uma reação química. Quando eu tenho alteração da molécula, eu vou ter uma reação química. A molécula antes mudou no final. Tá? Então, olha só. Esses átomos todos que estão aqui têm que aparecer aqui. Eles não podem sumir, senão a equação não está balanceada. Analise esse segundo exemplo. Aqui estão os reagentes, aqui está o produto. H2, eu tenho dois Hs, mais, eu separei porque aqui agora é outra molécula, O2, 1, 2. Então, isso é o que eu tenho. Na hora que eu formei o produto, eu tenho os dois Hs aqui, o de antes e o depois, mas, poxa, cadê o outro O? Só tem um O aqui. Vou deixar assim? Não posso, porque isso indica que a equação não está balanceada. Porque, segundo a lei de Lavoisier, tudo que tiver no reagente tem que estar no produto. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um O para deixar separado aqui? Não, eu tenho que criar outra molécula de água. Bora ver? Eu vou colocar aqui, ó. Para eu trazer e equilibrar o oxigênio, eu tenho que pôr outra molécula de água. Eu coloco 2 aqui na frente e eu vou ter 2 moléculas de água. Andréia, mas tudo bem, o oxigênio está ok. 1, 2, 1, 2. Mas eu dobrei o hidrogênio, olha só. Ficou 4. Então agora vamos alterar aqui. Vamos colocar 2 aqui, para ficar 4. Agora essa equação está equilibrada? Eu tenho 4 aqui, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Está equilibrada. Então, através dessa quantidade das moléculas, eu vou aumentando até que fique em equilíbrio. Tá? Terminando assim, essa é a nossa aula sobre balanceamento. Assistam ao YouTube, ao vídeo do YouTube, e façam as atividades. Qualquer dúvida, eu estou aí. Pode me chamar. Um grande abraço. Até mais.